Olá, queridos, graça e paz, boa noite. É uma alegria muito grande saber que você está junto conosco nessa noite para conhecermos mais de Deus. Amém? Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração. Então, feche os seus olhos e abra teu coração. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui participando deste momento de estudo para te conhecer mais, que a tua mão protetora esteja sobre a vida de todos, meu Pai, que o Senhor nesta noite abra os nossos olhos para nós entendermos e vermos o teu sobrenatural, meu Pai, que no meio de nós não tenha nenhum contexto religioso, mas simplesmente o amor pela tua palavra, que é viva e que nós sabemos que o Senhor vive e está no meio de nós, cuidando e abençoando cada pessoa. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Só lembrando que na 20ª aula nós teremos um formato um pouco diferente, então participe da próxima aula para você saber como isso será, e também nós teremos ali os diplomas. Então eu te aconselho, entre no canal do nosso YouTube, na playlist ali das aulas, você encontra todas as aulas, faça todas as aulas, tá bom? Tire aí o atraso se você está atrasado, se você tiver qualquer dúvida, nos mande um e-mail, nos procure, porque na 20ª aula nós teremos um diploma para todas aquelas pessoas que assistiram e participaram de todas as aulas, tá bom? Então, hoje nós falaremos sobre o livro de Atos. Eu sou apaixonado sobre esse livro, eu te encorajo a você ler, a você conhecer um pouco mais. Na aula de hoje nós não conseguiremos passar em todos os detalhes, mas eu trouxe aqui o que eu entendo que é fundamental para nós entendermos a obra de Deus em nossas vidas e na sociedade, porque o que aconteceu, o que está relatado na verdade neste livro, no livro de Atos, ele reflete até hoje em nosso meio, tá bom? Vamos começar a aula então. Este livro foi escrito por Lucas. Sim, o mesmo Lucas que escreveu aquele evangelho que nós já estudamos, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. E este livro, o livro de Atos, é como se fosse uma continuidade daquele evangelho. Ele foi escrito ali por volta de 64 a 65 anos depois de Cristo, e ele traz ensinamentos importantíssimos que nós temos que prestar muita atenção na aula de hoje, tá bom, pessoal? E lembrando que Jesus Cristo, segundo a Bíblia, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele foi visto por muitos, ou seja, antes da ascensão de Jesus Cristo ficou na terra ressuscitado, fazendo milagres e ensinando as pessoas. E antes da sua ascensão, ele ensinou algumas coisas importantes que eu gostaria que você prestasse atenção agora. Atos, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Veja, eles estavam ali comendo e Jesus Cristo disse: olha, eu vou subir, eu vou para o Pai, mas vocês têm que ficar em Jerusalém até eu mandar a promessa. E aqui ele está falando que Jesus Cristo enviaria, os batizaria com o Espírito Santo. Veja que existe o batismo com o Espírito Santo. Este aqui é um fundamento cristão muito importante. E aí Jesus Cristo continua a conversa e ele diz no verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e em uma nuvem o encobriu dos olhos.
E os discípulos, eles seguiram este mandamento de Jesus Cristo, eles se reuniram ali, você vê isso no versículo 14, todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Então veja, Jesus Cristo ensina, Jesus Cristo fala que eles receberiam a promessa do Pai, que é o Espírito Santo de Deus, e eu deixo já te falar uma coisa, essa promessa que Jesus disse para os discípulos, ela é válida até hoje e ela é válida para a tua vida. O batismo com o Espírito Santo, que é poder de Deus, nós vemos isso no versículo 8, poder de Deus é o batismo do Espírito Santo. Deixa eu te falar outra coisa. Se você tem procurado as promessas de Deus para a tua vida, o Jesus Cristo deixa muito claro isso. Promessa de Deus para a sua vida é o Espírito Santo. E depois de os discípulos escutarem tudo isso, o que eles fizeram? Eles se reuniram no local e eles estavam ali perseverando, unânimes em oração. Veja, para receber a promessa de Deus é importante perseverar em oração. Não desanime com as suas lutas, não desanime com os acontecimentos. Perseverem unânimes em oração. Você, a tua família, sempre orando para a promessa de Deus. E de novo, se você quer a promessa, a maior promessa que Deus tem para a sua vida hoje, enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra, antes de Jesus voltar, ore, clame pelo batismo no Espírito Santo, que é poder de Deus na sua vida. E este ensinamento foi a base para tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos deste livro e que reflete até hoje tudo o que aconteceu aqui, relatado neste livro, após este ensinamento, é refletido até hoje e eu vou me explicar. E no capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos algo extraordinário acontecendo na vida das pessoas. Estava acontecendo aquilo que Jesus Cristo tinha dito para os discípulos, que desceria o Espírito Santo, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E isto aconteceu num dia muito importante no calendário judaico. Por isso que esse acontecimento aqui, a descida do Espírito Santo, que é relatado em Atos 2, foi uma coisa muito impactante. Porque naquele local, o que é o Pentecostes? Deixa eu me explicar o que é o Pentecoste, que é uma festa importantíssima do calendário judaico. Veja este filme para melhor entendimento. No Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo de Israel celebrasse anualmente 3 grandes festas: a festa da Páscoa, no primeiro mês do calendário deles, a festa das semanas, ou festa de Pentecostes, no terceiro mês, e a festa dos tabernáculos ou cabanas, também chamada de festa da colheita, no 7º mês. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que a lei de Moisés era a sombra dos bens vindouros, isto é, sombra das coisas que existem no céu e das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento, quando Jesus viesse. Deus usou coisas naturais no Antigo Testamento para profetizar e explicar a respeito de coisas espirituais que se cumpririam no Novo Testamento. Portanto, nós, como cristãos, celebramos atualmente essas 3 grandes festas, não por aquilo que elas representavam para os israelitas no Antigo Testamento, mas por aquilo que elas representam para nós no Novo Testamento. E aqui, neste vídeo, nós aprendemos sobre o significado das festas e aqui nós vemos no capítulo 2 de Atos esta festa se realizando, acontecendo em sua plenitude. Mas deixa eu colocar na tua tela agora aqui para um melhor entendimento o calendário agrícola do povo de Deus. Principalmente, é lógico, daquela região. Então, a festa de Pentecostes, ou festa da colheita, é quando o povo, eles faziam a colheita
do trigo. E eles comemoravam essa data, e principalmente porque Deus mandava as chuvas no tempo certo. A colheita do trigo só acontecia porque Deus tinha abençoado com chuvas no tempo certo. Então, você vê aqui, ali entre junho, a colheita do trigo é onde é comemorada a festa de Pentecoste, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Pentecostes, no grego, significa 50. Então, 50 dias após a Páscoa se comemora a festa de Pentecostes, a festa da colheita. E esta festa era tão importante no calendário deles, que vinham pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, elas vinham para Jerusalém para comemorar esta festa. Você está vendo aí todos os povos que estavam reunidos em Jerusalém comemorando esta festa. E foi nesta festa que aconteceu algo sobrenatural. E nós encontramos isso em Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então veja, aquilo que Jesus prometeu aconteceu neste dia, numa data muito importante. E Jesus Cristo, ele fez isso, não foi por acaso, foi com o objetivo de impactar muitas pessoas. E o desenrolar da história é que esses homens que estavam reunidos, os discípulos de Jesus, eles ficaram cheios de Deus, eles falavam outras línguas. E o que aconteceu ali de forma sobrenatural? Eu te mostrei na imagem, tinha pessoas de diversos lugares diferentes, e cada um falava um tipo de língua. Por exemplo, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Imagine que você está num local comemorando uma festa e ali tem um japonês, tem um alemão, tem um russo, cada um falando a sua língua. E num determinado local tem um grupo de pessoas orando. Pessoas, vamos dizer assim, brasileiros, que não sabem falar essas línguas que eu acabei de te falar. E aí vem o poder de Deus sobre essas pessoas que estavam orando. E essas pessoas começam a falar na língua nativa do alemão, do japonês e do russo. Começam a falar as maravilhas de Deus. E aconteceu isto que eu disse agora neste dia. Os discípulos de Jesus estavam cheios de Deus, eles foram batizados no Espírito Santo, como eles começaram a falar as grandezas de Deus na língua das pessoas que estavam naquele dia. Eu acho que ficou clara a minha explicação. O poder de Deus foi tão grande, o impacto foi tão grande, que essas pessoas que estavam ali para comemorar a festa foram impactadas por algo sobrenatural. E logo na sequência, eles questionam o que estavam acontecendo, eles questionaram os discípulos, o que está acontecendo? E aí Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, se levanta e começa a pregar o evangelho. E ele traz uma profecia lá do livro de Joel, lá do Antigo Testamento, para validar o que estava acontecendo ali. Ele fala: ei pessoal, o que aconteceu hoje aqui em Pentecoste foi o que já foi anunciado pelo profeta Joel lá no Antigo Testamento. E aconteceu nesse dia. E as pessoas foram impactadas. E Pedro, ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a pregar sobre Jesus Cristo. Ele fala: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto
que vedes e ouvis. Então foi o cumprimento daquela festa que foi estabelecida no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que foi a festa de Pentecoste. E aí o pessoal estava lá querendo entender mais, querendo aquilo que eles estavam vivendo, e eles perguntam isso para Pedro: Pedro, como é que faz? O que nós temos que fazer? E Pedro responde: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja, os homens que viram este mover de Deus, essas línguas, e eles escutaram em sua língua de origem as grandezas de Deus, eles buscaram isso, eles queriam isso que estava acontecendo, e Pedro mostrou para eles como fazer, e Pedro declara: isto é para todos. É para vocês que estão me escutando, é para seus filhos e para todos que ainda estão longe, quantos o Senhor chamar. E deixa eu te falar, deixa eu reforçar nessa noite sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus é uma promessa de Deus para a tua vida. É Ele que trilha os caminhos. Se você quer viver as promessas de Deus, se você quer viver o que Deus tem para a tua vida, busque o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Se tem um lugar, uma coisa que Jesus Cristo fala de forma direta e clara, a promessa de Deus é a promessa do Espírito Santo para a tua vida. Busque Ele. Eu sei que algumas pessoas já têm buscado, já foram batizadas no Espírito Santo de Deus. Se ainda você não foi batizado, se você quer saber como ser, me procure a minha esposa, porque é promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua geração e para todos aqueles que Deus chamar. Amém? E após este acontecimento, as pessoas começaram a se juntar e elas começaram a formar a igreja do Senhor. Foi aqui, depois da descida do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus na vida dos discípulos, as igrejas começaram a se formar. E os apóstolos e os discípulos, eles começaram a praticar aquilo que Jesus Cristo tinha pedido: ide e pregar o Evangelho. E eles receberam o poder de Deus e eles começaram a fazer isso. E eles começavam a viver em união, em comunhão, e as igrejas se formaram. Então, lembre que eu disse, o que aconteceu neste dia reflete até hoje. Aqui está, o nascimento da igreja. Eu não estou dizendo aqui que nasceram as denominações que existem hoje. Não, eu estou dizendo que as pessoas começaram a viver juntas na comunhão, na busca de Deus. Então aqui nós vemos que a igreja do Senhor foi estabelecida. Por isso esse dia é tão importante. E até hoje, as igrejas cristãs, na minha igreja, nós comemoramos o dia de Pentecoste, porque foi uma das 3 festas ordenadas por Deus para se comemorarem. Toda vez que a gente se reúne para comemorar o Pentecoste, Deus faz grandes coisas em nosso meio. E nós vemos também a vida do apóstolo Pedro, aquele mesmo apóstolo que nós vimos nos evangelhos, aquele homem que andou sobre as águas e afundou, aquele homem que teve a revelação de Deus, que Jesus Cristo era o Filho unigênito, aquele homem que Jesus Cristo falou que através dele ele edificaria a minha igreja, aquele mesmo homem que negou Jesus Cristo 3 vezes, ou seja, aquele homem de altos e baixos. Agora neste livro nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, um homem
de Deus que estabeleceu a igreja e começou a viajar, começou ao ide, né? Porque Jesus Cristo tinha pedido: ide e pregai o evangelho. Então este homem, junto com os outros homens, eles começaram a viajar pelas cidades, assim como Jesus Cristo tinha pedido, para levar a palavra de Deus, para levar a palavra que salva e transforma a vida das pessoas. E é o que nós buscamos fazer até hoje, seguir esse princípio, buscar o Espírito Santo de Deus para levar a mensagem de Jesus Cristo. Veja que o evangelismo, as viagens missionárias aconteceram após a descida do Espírito Santo de Deus. E outra coisa muito importante, muito impactante que aconteceu foi o milagre, a cura do coxo, que eu trarei no final da aula, um devocional. E nessa imagem que você está vendo na sua tela, você vê o evangelho começando a se difundir depois do Pentecoste. Eles saem de Jerusalém, vão para Samaria, eles vão ali para Gaza, para Lida, Galileia e continuam a viagem sendo missionários da palavra de Deus. E essas viagens começam a dar muitos frutos, as pessoas começam a se voltar para Jesus Cristo, elas abandonam o padrão de religiosidade que elas viviam, então estava dando muitos frutos, porque os discípulos estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e a palavra ali compartilhada era uma palavra impactante, forte, vindo direto do trono de Deus. Se por um lado a igreja do Senhor estava crescendo, por outro lado começou a perseguição religiosa. E nós temos no livro de Atos um mártir que ele pregava o evangelho, só que ele foi perseguido pela igreja, e foi Estevão, e ele foi apedrejado até a morte, mas ele teve uma morte, segundo a Bíblia, no qual ele estava feliz, vamos assim dizer, porque ele estava cheio de Deus, ele já estava vendo a glória de Deus. E no meio dessa perseguição que estava acontecendo na igreja do Senhor, ou seja, os cristãos estavam sendo perseguidos, nós vemos um homem, Saulo, era um homem que perseguia a igreja do Senhor, era um homem muito culto, um homem religioso, um homem muito estudado, que conhecia o Antigo Testamento, e ele participava ali de um contexto que tinha como objetivo não permitir que a igreja do Senhor crescesse mais e mais. Só que o engraçado é, toda vez que a igreja de Jesus ela é perseguida, ela cresce. Isso estava acontecendo aqui. Quanto mais as pessoas seguiam os cristãos da época, mais a igreja do Senhor crescia, mais pessoas se entregavam para Jesus Cristo. Isso acontecia naquela época e acontece até nos dias de hoje. Você vê aí diversos lugares do mundo. Você vê no Irã, você vê na China os cristãos sendo perseguidos, os cristãos sendo mortos, mas as pessoas cada vez mais se rendendo para Jesus Cristo. Então isso nós entendemos que acontece de forma espiritual, não é a força do homem, não é o intelecto do homem que move tudo isso. O que move o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus, este que foi derramado de forma grandiosa em Atos 2, no Pentecoste, e que é derramado sobre a vida de todas as pessoas até nos dias de hoje que buscam ele. E voltando aqui para Saulo, então Saulo é um homem que perseguia os cristãos, e ele estava cada vez perseguindo mais. Só que num determinado momento, Paulo vai para Damasco, e em Damasco ele tem um verdadeiro encontro com Jesus. Atos 9, versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então veja, um homem que estava indo para Damasco perseguir os filhos de Deus, perseguir aquelas pessoas que tinham entregado a sua vida para Jesus. Este homem, neste caminho, nesta estrada, teve um encontro real com o Senhor. E o que acontece a partir daqui? Este homem, Saulo, também conhecido como Paulo, então se você conhece Saulo por Paulo, o apóstolo Paulo, é este o mesmo aqui. Ele, na verdade, o nome Paulo ou Saulo, eles são sinônimos, dependia muito ali da região, da língua local que eles falavam. Então este homem teve um encontro com o Senhor e teve a sua vida transformada. A partir deste dia, Paulo se tornou um dos maiores missionários da Igreja do Senhor. O impacto, o encontro com Jesus foi tão forte que Paulo abandonou a perseguição e começou a falar de Jesus Cristo. E ele começou, então Paulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo também foi batizado no Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo. Ele se juntou aos cristãos e começou a compartilhar o Evangelho. Então hoje na Bíblia, quem escreveu a maior quantidade de livros da Bíblia foi Paulo. Este mesmo homem que perseguia cristão, que matava cristão, era um homem agora que estava pregando sobre Jesus Cristo. E o encontro dele foi tão forte, foi tão impactante, que ele foi muito usado por Deus durante a sua vida. Ele teve dificuldades, mas este homem era um homem cheio da presença de Deus. Era um homem que tinha muito conhecimento sobrenatural da palavra de Deus. E aí, a partir daí, depois de um tempo, ele começa as suas viagens missionárias. Ele começa a viajar por toda a região, levando o evangelho, levando o amor de Cristo, levando a doutrina que as pessoas tinham que se arrepender para perdão dos seus pecados. Este homem, usado por Deus, começa a estabelecer as igrejas. Então eu estou mostrando na sua tela, que está relatado no livro de Atos, a primeira viagem de Paulo. Depois nós vemos a segunda viagem de Paulo e também a terceira viagem de Paulo. Essas viagens estão relatadas no livro de Atos. Ele viajava pelas cidades para fundar igrejas. Um verdadeiro missionário, cheio do poder de Deus, que teve a sua vida transformada e impactada pelo encontro com Jesus Cristo e pelo batismo no Espírito Santo de Deus. E agora eu gostaria de compartilhar um milagre que aconteceu em Atos 3. Após a festa de Pentecoste, após a descida do Espírito Santo de Deus, Pedro e João, cheios da presença de Deus, cheios para a glória de Deus, eles foram para o templo, para um momento de oração. E na porta desse templo, todos os dias era levado um homem, um coxo de nascença, no qual eles punham na frente do templo para ficar pedindo esmolas. E Pedro e João eles estão entrando no templo e este coxo pede um dinheiro para eles. E Pedro responde o seguinte, Atos 3, versículo 3. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o que aconteceu? O coxo começou a andar. Sabe, você que está me escutando nessa noite, eu não sei qual que é o teu problema,
Eu não sei qual que é a tua dificuldade, qual que é a tua angústia, quais são os seus medos. Eu não sei o que passa na sua cabeça toda vez que você vai dormir. Medo, preocupação, raiva, angústia, por alguma situação na família, por algum problema financeiro, ou simplesmente porque os seus sonhos não aconteceram. Mas eu te digo nessa noite, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho é isso que foi dito aqui. Levanta e anda. Porque Jesus Cristo, Ele tem o poder de mudar histórias. Ele tem o poder do sobrenatural. Se todas essas aulas que nós estamos fazendo, as gravações, a participação, é simplesmente para te falar isso. Nós não temos outra coisa para te dar senão Jesus Cristo. Então, nessa noite, creia somente. Acredite somente que Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a solução de todos os problemas. É um tempo, queridos, de realmente nós colocarmos tudo que nós temos, todos os nossos medos, tudo isso que eu disse agora, nos pés da cruz de Cristo. E deixar que Ele cuide de tudo. Porque não vai ser pela tua força, não vai ser pela tua inteligência, não vai ser pelo teu poder que as coisas vão melhorar. Mas será pelo agir do Espírito Santo de Deus na tua vida. Então, se você está desanimado, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Se você está com depressão, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Se você está com medo, se você está com trauma, se você está sem esperança, levanta e anda, porque o Senhor é contigo. Ele quer te encher com o Espírito Santo de Deus, para você viver, não aquilo que você sonhou um dia, mas aquilo que Deus tem para a sua vida, que é muito maior, que algum dia você já imaginou e sonhou. Se você acredita que Jesus Cristo tem o poder de mudar a história, diga um amém. E quais são os principais pontos? Eu quis trazer para a aula de hoje os principais pontos, que foi a descida do Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas, ou seja, um cumprimento daquela festa do Antigo Testamento no Novo Testamento. Em Pentecostes, a profecia de Joel se cumprindo, o início da igreja, o início da conversão de milhares e de milhares de pessoas através da palavra de Deus. As viagens missionárias, também começou a grande perseguição à igreja do Senhor. Nós vemos aqui Pedro, que tinha uma vida de altos e baixos e que se tornou o principal homem a iniciar a igreja de Jesus Cristo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se você sente que a sua vida está em altos e baixos, na sua fé ou também no seu ânimo, vamos aprender com o que aconteceu na vida de Pedro, porque Pedro foi um homem totalmente diferente depois da descida do Espírito Santo de Deus. Nós vimos também Paulo sendo transformado, um homem que perseguia cristãos, um homem que foi impactado, teve um encontro com Jesus e foi o homem que mais escreveu, inspirados por Deus, livros da Bíblia. Veja que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo é aquele homem que transforma vidas. Se ele transformou a vida de Paulo, ele pode transformar a vida de todas aquelas pessoas que se rendem. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você já teve um encontro com Jesus Cristo na sua vida. Você já teve. E eu te pergunto, você já se entregou a este encontro? Você já se entregou, já se rendeu a este encontro? Pense sobre isso e se renda. Deixe Jesus Cristo transformar a sua vida como Ele transformou a de Paulo.
Mas eu gostaria também de destacar um ponto muito importante. A mensagem de hoje não é longa, mas a mensagem de hoje é muito espiritual e é um divisor de água na vida de todas as pessoas, que é o que começou ali em Pentecoste, a promessa de Deus, o batismo no Espírito Santo de Deus. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você precisa nascer do Espírito. Você precisa ser batizado no Espírito Santo de Deus. E a aula de hoje não é longa porque isso não é racional, é espiritual que eu estou falando. E eu vou me explicar com uma passagem que eu já disse nas aulas passadas. Lembra daquele encontro de Nicodemos com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você está lembrada dessa passagem? E aí Nicodemos pergunta: Jesus, como faz para isso acontecer? E Jesus responde: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes da onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que Jesus Cristo está dizendo? A razão humana não entende essas coisas. Isso são coisas espirituais. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, tem que ter menos razão e mais fé. Tem que acreditar nisto que foi escrito aqui. Tem que acreditar nesta promessa. Porque muitas pessoas, e eu não estou dizendo que está errado, estão procurando promessas materiais. Estão procurando promessas materiais. Mas se esquecem das promessas espirituais. E sim, são as promessas espirituais que transformam vidas. São promessas espirituais que restauram casamentos. São promessas espirituais que curam pessoas. São promessas espirituais que unem pessoas. São promessas espirituais que livram pessoas das drogas, dos vícios, das prisões que não conseguem deixar que Deus flua na vida das pessoas. Deixa eu te dizer outra coisa. Se você quer ter uma vida transformada pelo agir de Deus, dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Se você está procurando uma promessa de Deus, saiba que a promessa de Deus que Ele tem é o Espírito Santo. Como eu li no começo da aula, esperem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Busque ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Ore, clame. A Bíblia diz que todo aquele que busca, Jesus dá. Todo aquele que é insistente, perseverante em oração, Deus dá o Espírito Santo. E aí eu vou te dizer uma coisa: a sua vida será dirigida por Deus, porque o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. Se você quer mais do Espírito Santo de Deus, se você quer mais de Deus na sua vida, eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos e abrir o teu coração. Mas eu também te peço, deixe um pouco de lado o seu intelecto. Não tente achar a equação matemática para trazer algumas respostas para a sua vida. Não, porque isso é o sobrenatural de Deus. Quando você se render ao sobrenatural de Deus, Deus fará grandes coisas na sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração nessa noite.
uma oração clamando mais e mais pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, na minha vida e na sua vida que está me escutando nessa noite, amém? Então feche os seus olhos e abra o seu coração. Ô Pai, nessa noite nós te pedimos mais do Teu Espírito, mais do Teu Espírito na vida de todas as pessoas que estão participando deste estudo. Assim como o Senhor prometeste, assim como foi profetizado no livro de Joel e aconteceu em Pentecoste, nós te pedimos, faz de novo nessa noite, Senhor. Faz de novo nessa noite, meu Pai. Derrame do Teu Espírito na vida das pessoas que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que vem roubar as promessas de Deus na vida de todas as pessoas. Nós repreendemos tudo aquilo que tira esta vontade de buscar mais o Espírito Santo de Deus, que é a Tua promessa na vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, derrama agora em cada lar mais da Tua presença, mais do Teu amor. Batiza, Senhor, batiza com o Espírito Santo a vida daquelas pessoas que estão clamando agora. Se você quer, querido e querida, se você quer mais do Espírito Santo de Deus nessa noite, se coloque de pé e comece a clamar: eu quero Jesus, o Espírito Santo. Comece a clamar e não pare de clamar até Jesus fazer algo grande na tua vida, fazer algo sobrenatural, meu Pai. Sim, Senhor, derrama do Teu poder, derrama da Tua glória na vida de todos, porque Tu, ó Deus, é um Senhor de glória. Tu, Deus, é um Senhor de poder. Se manifesta em poder nessa noite, meu Pai. E nós já te pedimos que a Tua mão continue sobre a vida de todos, que todos possam desfrutar de algo sobrenatural, meu Pai. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos tudo o que o Senhor fará em nosso meio, ó Deus. Amém. Amém, queridos, que vocês busquem mais do Espírito Santo de Deus, que vocês busquem mais e mais. E se alguém ficou com alguma dúvida sobre o batismo, sobre ser batizado no Espírito Santo de Deus, me procure a minha esposa, porque é a promessa de Deus para a sua vida segundo a Bíblia. Amém, queridos? Deus abençoe, que vocês tenham uma semana de poder, de graça e de paz, e que o Senhor nos livre do mal do coronavírus. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.